Boa noite. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria e os anjos estejam fazendo folia no coração de vocês. Amém. Oh, glória. E eu quero confirmar, porque quando nós cantávamos, né? Quando nós pedíamos mãos de fogo, nós pedimos, o Senhor dizia no meu coração: eu quero muito mais do que mãos de fogo, eu quero corações ardentes. O Senhor mostrava muitos corações gelados, muitos corações gelados. E o Senhor dizia que muitas pessoas têm lutado sim. E o Senhor tem visto a luta de muitas pessoas, só que está como se fosse engessado. E louvado seja Deus que o Senhor está mostrando isso, porque realmente é um ataque, meu irmão, minha irmã. É um ataque do inferno contra nós e contra nossas famílias. Porque a pior coisa que existe é a frieza espiritual. É a pior coisa que existe, é a frieza espiritual. Mas nós temos certeza que se o Senhor está revelando, é porque o Senhor está libertando. E o Senhor está tocando no coração de muitas pessoas. E eu quero nesse momento, meu irmão, minha irmã, provocar você. Provocar em que sentido? Nós somos um grupo de oração ou não somos? O que o grupo de oração faz? Ora. Nós somos da Renovação Carismática Católica. Qual que é a nossa identidade? O batismo do Espírito e as manifestações dos carismas. Só que eu pergunto para você, cadê as nossas manifestações? Cadê? Quando nós pegamos a Sagrada Escritura, quando nós abrimos a passagem, principalmente da comunidade de Corinto, não é um tema, mas o Senhor está direcionando, ele sabe por quê? A comunidade de Corinto era uma comunidade portuária. Sabe o que é portuária? Onde paravam os navios. Portanto, havia também, como nós estamos vivendo hoje, uma época de prostituição, uma época de adultério, de morte, de roubo, mas também da manifestação do poder de Deus através dos carismas. Da manifestação de Deus através dos carismas. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós olharmos uns para os outros, sabe como que nós entramos na igreja? Assim, ó. Parece aquele bichinho. Não é, eu sei que não é do tempo de vocês, é do meu tempo. Mas aquele bichinho, ó céus, ó vida, ó azar. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, até Deus me esqueceu. É assim que nós estamos entrando na igreja. E esquecendo que nós temos uma potência dentro de nós, que nós estamos enterrando. E isso é um pecado grave. Negar o Espírito Santo que está dentro de você. Nós precisamos reagir. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: tira essa cara de pamonha. Reage. Fala para essa pessoa: reage. Aí você fala assim: reagir, eu estou louvando, meu irmão, minha irmã, eu vou dizer para você, nós precisamos de manifestações da reação, de que Deus está aqui. O irmão falou uma palavra profética, e essas pessoas assim, e só eu ali, glória a Deus, aleluia, parecia que só eu estava posta, e sou eu mesmo, e vou embora com a mala cheia. Se você não quiser, azar é seu, mas eu vou pegar a graça para mim. Você quer a graça ou não quer? Então agarra aquilo que é teu. Fala para a pessoa que está do seu lado: agarra aquilo que é teu. Deixa o Senhor incendiar o teu coração. Meu irmão, minha irmã, quando Deus falar uma palavra que tocar a sua alma, não tenha medo de falar: oh glória, aleluia, glória a Deus. Aí você fala assim para mim: ah, mas eu estou parecendo evangélico. Mas você não é evangélico? Você não acredita no evangelho? Sim ou não? Sim. Então você é evangélico. Ah, mas parece uma igreja universal. Ué, você não é universal? O que é católico? Universal. Então nós entregamos para as pessoas aquilo que é nosso. E louvado seja Deus pelos irmãos, porque pelo menos eles vivem o carisma deles enquanto nós enterramos o nosso. E tem gente boa aqui sentada, matando o carisma e deixando gente morrer, porque não tem coragem de usar o carisma que Deus deu. Fica olhando para o passado, saudosismo, olhando para o passado.
mudar, o que eu preciso melhorar. Assim como as pessoas que muitas vezes estão te perseguindo. E isso é uma palavra de Deus para você. Aquelas pessoas que estão perseguindo, olhe bem para elas, mas olhe muito bem para você falar para Deus: Deus, é isso que eu não quero ser. Então aprenda, peça sabedoria para você conviver com tudo aquilo que Deus está colocando, para você não se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa sem vida, porque nós precisamos aprender a vencer com Jesus todos os dias. Amém? Amém. Glória a Deus. Ô glória! Qual vai ser o nosso grito de guerra? Ô glória! Ó, para vocês aqui, ó. Vamos de novo? 1, 2, 3 e glória! 1, 2, 3 e glória! Agora vocês estão parecendo carismáticos. Louvado seja Deus. Amém? Amém. E nós vamos falar hoje de um tema que ninguém gosta de falar, nem eu, mas precisa falar. Semana passada o tema foi maravilhoso, porque nós falamos do amor, que Deus ama, que Deus é escandaloso, né? Que Deus nos ama em tudo, e que Deus, no seu infinito amor, depois de ter nos criado, nos ter feito a sua imagem e semelhança, como prova viva do seu amor, Deus pega aquilo que Ele tinha de melhor para nos salvar, que é o seu Filho único, porque nos ama. Então ninguém nos ama mais do que Deus. Amém? Amém. Daí eu pergunto para você: se Deus é amor, por que a morte existe? Por que a doença existe? Por que tantas vidas são ceifadas de uma forma tão brutal e prematura? Se Deus existe. Tem muita gente por aí que é revoltada porque diz assim: se Deus é Deus, por que Deus não permitiu então que Adão e Eva não pecassem? Se Deus é Deus, por que Ele não manda um raio lá em Brasília? Eu não preciso terminar a frase, vocês sabem. Tem muita gente abandonando a fé por causa disso. Se Deus é Deus, por que Ele não faz alguma coisa e não manda um raio para destruir tudo, já que Ele é Deus? Se Ele é Deus, por que o mal existe? Ele não pode destruir tudo se Ele é Deus? Sim ou não? Sim. E aí? Quando bate na sua casa e fala isso, que resposta você dá? Ou então você vê aquela mãe apaixonada que cria os seus filhos e sempre tem aquela família que tem a ovelha, né? Aquela ovelhinha que é aquela que é mais problemática, que dá mais problema para a mãe. E de repente a mãe está lá rezando e vem aquela notícia: olha, o seu filho acabou de sofrer um acidente terrível. Aí vem o carismático com aquele terço desse tamanho, né? As bolas do terço até no dedo do irmão, de tanto que reza. A irmã vai, bate nas costas da mãe e diz assim: olha, mãe, louve a Deus, porque foi Deus que quis que seu filho morresse assim. E aí? Essa é a melhor resposta que nós podemos dar? Foi Deus que quis isso? Não. Deus nos criou para isso? Não. Peraí. Abram comigo, vocês estão vendo, né? Não vou falar, abram comigo o guarda-chuva, tá? Abram comigo agora Isaías capítulo 59, versículo 1. Não sei porque vocês estão rindo. Tem dado engraçado aqui na frente. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1. Para vocês verem que a Lília não está mentindo. Está dando para vocês enxergarem? Tem gente que quando eu vi eu entrando com o corvo na mão, falou: meu Deus, além de frio, está chovendo lá fora. Achou aí? Trouxeram a Bíblia, trouxeram o caderninho que nós pedimos, trouxeram a caneta para rabiscar a Bíblia. É arriscar a Bíblia, que é uma carta de amor e de estudo. Glória, isso mesmo. Acharam? Isaías capítulo 59, versículo 1. Eu não vou falar a Bíblia porque a Bíblia é daquela gigante de quem enxerga direito, então não vai dar certo. Amém? Amém. Diz assim: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. Vocês entenderam? Não é a mão de Deus que é incapaz de salvar, e nem Deus que perdeu o poder de fazer o que Ele faz, que é ser Deus.
mas o pecado se torna uma barreira. Agora eu pergunto para você, imagine o amor de Deus como uma chuva. A chuva, onde ela cai, ela molha, não é verdade? E se ela insistir, igual esse guarda-chuva meu aqui que já está arrebentado, ó, ela vai achar um jeito, ela vai entrar e ela vai molhar. Assim é o amor de Deus. Porém, o pecado se torna como uma proteção contra o amor de Deus. É como se eu saísse na chuva do amor de Deus, protegido pelo pecado. Então Deus derrama o amor, e o amor de Deus não penetra o meu coração, porque o meu coração está protegido. Isso aqui que eu usei é um simples exemplo, porque não pense vocês que o pecado é como se guarda-chuva meia tigela, não, viu? O pecado, ele se torna realmente uma casca dura, impenetrável. E é por isso que nós estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Agora vejam bem, o pecado foi uma opção, e é aí que eu queria entrar com vocês. Por quê? Lá no livro de Gênesis, e nós vamos usar bastante o livro de Gênesis, capítulo 1, 3. Abram comigo Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 vai falar sobre a culpa original, sobre o pecado original, tá? Gênesis capítulo 3. Acharam? Então vejam bem, o que nós precisamos entender? Quando Deus criou homem e mulher, Deus os colocou em um lugar chamado beleza, estão tinindo, paraíso. Entenda paraíso não somente como um lugar, tá? Vamos aprofundar um pouquinho mais isso. Entenda paraíso como um estado de vida, não somente como um lugar. Quando nós pegamos o catecismo da Igreja Católica, nós vamos perceber isso. Depois eu passo para vocês um número para vocês lerem em casa. Mas vejam bem, quando eu entendo paraíso, eu preciso entender. Quando Deus cria homem e mulher, os cria a sua imagem e semelhança, dá ao homem aquilo que é próprio de Deus, né, a capacidade de gerar vida, dá ao homem algo chamado livre-arbítrio. E isso eu preciso entender. Nós não somos marionetes nas mãos de Deus, porque tem muita gente que acha que Deus fica com controle remoto dizendo: senta, levanta, agora faz xixi. Não, nós somos livres. Isso é uma das características do amor de Deus, a liberdade. A liberdade. E quando Deus coloca no paraíso, eu preciso entender o paraíso como um todo. Paraíso, um lugar de harmonia. Quando você pensa em paraíso, você não pensa em coisa boa, coisa deliciosa, passarinho cantando, né? Às vezes faz um cocô em nós, mas tudo bem, não há de ser nada, né? Continua o meu paraíso. Então pense em harmonia, alegria, coisa boa. E é isso mesmo, quando eu falo paraíso, eu penso assim: Deus criou o homem, primeiro, em intimidade com Ele, em harmonia com Ele. Automaticamente, se eu estou em harmonia com Deus, eu também me amo, eu me cuido, eu estou em harmonia comigo, eu sei quem eu sou, eu sei que Deus me ama. E a partir do momento que eu me amo, que eu me conheço, que eu sei quem eu sou, eu também sei que o outro é importante, é especial, eu respeito o outro. E, por fim, em comunhão com Deus, comunhão comigo, comunhão com o outro, eu também tenho comunhão com o cosmos, com a natureza. Eu respeito a natureza, eu amo a natureza como criatura de Deus. Vocês estão percebendo que quando se fala em paraíso, o negócio é maior? É maior. Depois, o catecismo da Igreja Católica vai dizer que quando fomos criados por Deus num estado de santidade inicial. Nós fomos criados num estado de justiça inicial. Sabe o que é justiça inicial? O que é meu, o que é seu, e o que é seu eu não vou pegar. Olha, gente do céu, como que Deus nos criou. Deus nos criou em estado de graça. Foi assim que Deus criou o primeiro homem e a mulher. Tudo que tinha de melhor para ser feliz, Deus criou e colocou no homem e na mulher. Amém? Amém. Só que tem um porém.
Deus disse para o homem e para a mulher: olha, você é livre para você comer de todos os frutos que estão aqui no jardim do Éden. Só você não pode tocar na árvore que está no centro do jardim, que é a árvore da ciência, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque a partir do momento que você tocar, vós morrereis. Morrereis. Agora, o problema está em que a gente se atenta a que fruto é esse. E há tanta piada, né? Falando que é maçã, porque talvez seja mais fácil. Meu irmão, minha irmã, eu vou dizer para você, não se assuste. Não importa se é maçã, se é morango, pode ser até jaca. Mas o importante não é o fruto, o importante é a ordem de Deus. O que está por trás da ordem de Deus? Quando Deus fala para o homem e para a mulher, não toque, Deus está dizendo o seguinte: olha, você é lindo, é maravilhoso, foi criado a minha imagem e semelhança, mas você é criatura. Não se encante com a sua beleza, você é criatura. Eu sou o Criador. Vocês estão entendendo? É aí que eu preciso entender o grande segredo para a gente poder entender a gravidade do pecado original. Exatamente isso, o que Deus disse. Quando Deus fala não toque, é porque Deus sabe o que é melhor. Lembra semana passada quando nós falávamos do amor de Deus? Quem ama diz não. Vocês lembram? Porque Deus sabe o que é melhor. O que acontece? Deus fala para o homem, não toca. E aí a igreja, tão sabiamente, no catecismo da Igreja Católica, vai nos ensinar no número 397. Você vai estudar na sua casa. Por isso que eu pedi para você: traga caneta, traga caneta. Não é porque a Lília está falando que eu não vou confrontar. Eu vou pegar o que ela está falando, eu vou ver em casa para ver se é verdade. E se não for verdade, eu vou chegar na semana que vem e vou chegar para ela e falar: olha, você me tocou. Eu quero que você faça isso, porque eu vou saber que você está estudando. Amém? Amém. Então veja bem, olha só, o número 397 diz assim: tentado pelo diabo, o homem deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. Não é a Lília que está falando, é a igreja, é o magistério da igreja que está falando, é a voz da igreja. Porque vai dizer a Sagrada Escritura que a serpente, que é prefiguração do diabo, a palavra diabo vem do diabolos, aquele que divide. Satanás, o acusador, ele chega para a mulher e joga uma mentira, uma dúvida. Se você pegar na sua Sagrada Escritura, você vai perceber isso, que o diabo chega para a mulher e diz assim, no capítulo 2, você vai estudar na sua casa, diz assim no capítulo 3, vai dizer assim, viu? É verdade que Deus proibiu de comer de todos os frutos que estão no jardim? Veja bem. E é engraçado porque não foi para o homem, a desgranhenta foi para a mulher. É ou não é? Para queimar nossa cara de vergonha, vai para a mulher. E a pamonha cai. Aí chega para a mulher e fala, viu, não é verdadeiro, né? Aí a mulher coça os piolhos. Será que foi isso que deu? Lerda, né? Lerda. Acho que era loira. Lerda. Aí pensou, não, Deus não proibiu de comer tudo. Será que Deus proibiu? Não, Deus não proibiu. Deus falou o seguinte. Aí a serpente fala, viu, mas o que Deus falou? Porque a palavra vai dizer, ele é astuto, ele é esperto, ele sabe como pegar. O diabo não se argumenta, meu irmão, não seja bobo. E não caia nessas papos furados de pessoa que fica entrevistando o diabo. Porque só entrevista quem é assim com ele, ó. Com ele não se argumenta. Ele conhece a palavra de Deus melhor do que nós. Então o que acontece? Ele vai e fala assim, o que Deus falou para você? Ah, Deus falou que se eu comer eu vou morrer. Aí a serpente disse, o que? Arrasta de brincadeira? Dá uma olhada no fruto. Castelo, como diz o Sorocaba, né? Olhe, veja, você acha que vai fazer mal para você?
Meu irmão, minha irmã, o que mais enerva a gente é que a mesma burrice, ou a mesma coisa que a serpente fez, ainda faz para nós hoje. Se você pular a cerca, sua mulher não vai saber, porque a besta está lá, lavando, passando e olhando a novela. Ela está preocupada com o 13º capítulo que nunca chega. E enquanto ela está preocupada com o capítulo da novela, o capítulo da vida dela está correndo. Enquanto ela está sonhando com o Tarcísio, nem sei se existe ainda, né? Mas enquanto ela está sonhando com o Tarcísio, que está uma múmia que nunca vai, né? A vida dela está indo. E ela vivendo fantasia. Ai, bem que meu marido podia ser assim. E o maridão lá, né? Aí chegam os amigos, ou seu manezão. Sua mulher está lá tentando descobrir o Tarcísio. Vamos, vai. Vamos pagar uma, eu vou pagar uma para você. Imagina que ela nem vai saber. Nós moramos do outro lado, na fazenda lá. Ninguém vai saber. E os bestas ainda caem. Imagina que mal que vai fazer. É uma coisinha de nada, é um corozinho de nada. Você controla nada. Não controla. E aí o que acontece? O que aconteceu ali? A mulher vai, ela fala, não dá problema nenhum, até porque foi Deus que fez, não é verdade? Foi lá. Não somente pecou, foi lá e apresentou para o homem, né? E o homem vai e peca. Veja bem o que a palavra vai dizer. Vai dizer assim, versículo 7 do capítulo 3. Então os seus olhos abriram-se e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira e ligaram-nas e fizeram tangas para si. Meu irmão, minha irmã, quando a palavra vai dizer que eles perceberam que eles estavam nus, significa o quê? Lembra daquela santidade inicial, da justiça inicial, da harmonia? A partir do momento que o homem e a mulher pecam, eles perdem justiça inicial, santidade inicial, harmonia com Deus, harmonia comigo, harmonia com o outro, harmonia com o cosmos. Olha que negocião que foi pecar. O catecismo vai dizer que o homem e a mulher não perdem a imagem e semelhança, mas ela vê como que conturbada. A partir daquele momento, o homem e a mulher não conseguem mais se perceber como imagem e semelhança. Então, a nudez na palavra significa que eles viram que não era nada. E a grande palavra do inimigo é: se vocês comerem, vós sereis como Deus. Vamos repetir? Vós sereis como Deus. Vós sereis como Deus. Eita nós. E aí acontece a pior desgraça que existe no mundo, porque a palavra vai dizer que quando Deus entra no paraíso, pense aquele coração apaixonado que nós falamos da semana passada, aquele Deus amoroso, apaixonado. Quando Deus chega, Deus vê o homem ali escondido, porque é isso que o pecado faz, ele nos espreme, ele nos faz nos esconder daquele que nos ama. E o catecismo vai dizer exatamente isso, vai dizer assim, ó, eu quero ler para você. Diz assim, que o pecado é uma ação contrária ao amor de Deus. Do mesmo modo que o homem é livre para amar e praticar a caridade, também é livre para desobedecer. Então, a partir do momento que o homem peca, ele peca contra o amor de Deus. Ele desconfia, porque se alguém fala para você não faça e você faz, é porque você não acredita naquilo que a pessoa te disse. É ou não é? Então não tem boi, não tem choro e nem tem vela. Pecado significa eu desconfiar do amor de Deus. Amém. Vocês estão vendo como o pecado é grave? Então quando eu peco, eu estou desconfiando do amor de Deus para comigo. Aí a palavra vai dizer o seguinte, você não precisa abrir. Vai dizer assim no versículo 24, que o homem e a mulher são expulsos do paraíso e Deus coloca querubins com espadas flamejantes na porta do paraíso. E o homem então vai ao encontro daquilo que ele escolheu. Ele sai da harmonia e da comunhão com Deus. E aí, meus irmãos, tudo aquilo que você conhece, traição, morte, aborto, vício, droga, essa nojeira que muitas vezes a gente vê na política
é a origem dessa palavra, dessa doença na humanidade chamada pecado. Vocês entenderam? E aí, meus irmãos, a igreja, ela faz o seguinte, para nos ajudar a entender a gravidade do pecado, nós temos dois tipos de pecados para a gente poder entender quanto à gravidade. Existem os pecados veniais. Quem nos ajuda a isso? O Catecismo da Igreja Católica, através de Santo Agostinho, através de São Tomás de Aquino. Os pecados veniais. O que são os pecados veniais? São aqueles pecados que nós cometemos que não nos afasta da comunhão com Deus, mas ele fere a nossa amizade. Imagine que você tem uma pessoa que é sua amiga, confidente, que você ama, que você anda com ela, e você confia tanto nessa pessoa, e de repente essa pessoa vai e sai espalhando uma coisa que você fez. Você consegue olhar para essa pessoa do mesmo jeito? Sim ou não? Pecado venial é assim. Eu sei que Deus me ama, mas eu sei que eu pisei na bola com Deus. E aí que é o grande segredo, porque Deus, na verdade, Ele não se afasta de nós. É nós que nos afastamos de Deus. É nós que corremos de Deus. É nós que fugimos, como aconteceu com Adão e Eva. Por quê? Porque eles descobriram que fizeram coisa errada e se esconderam. Então o pecado venial são aqueles que nós cometemos todos os dias. São chamados os pecados raposinhas. Já ouviu falar essa definição? Então o que acontece? Ele não termina com a nossa comunhão com Deus. Nós ainda temos comunhão com Deus, mas essa amizade, essa comunhão com Deus fica ferida. E nós temos os pecados que são pecado mortal. Por que pecado mortal? Ele já está dizendo, é pecado de morte. Que morte é essa? A morte espiritual. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você tem casa. Aliás, nosso sonho hoje, nós estamos orando para Deus nos abençoar, nos dar força, porque nós queremos a nossa casa. Você tem sonho? Sim ou não? Sim. Eu vou pedir para você, em nome de Jesus, escreve o teu sonho e põe debaixo do pé de Nossa Senhora. Ponha. Não sei porque o Senhor inspirou isso, mas ponha, tá? Ponha o seu sonho para esse seminário. O que você quer de Deus, ponha debaixo dos pés de Nossa Senhora. Tá bom? Vejam bem. Quando a gente está falando de pecado mortal, pense comigo, Deus nos criou para a eternidade. Sabe o que é eternidade? Pense comigo agora, eu conversei com o senhor semana passada, cadê? Puxa, aquele bonitinho que está ali, faz assim, ó, o senhor, do cabelinho branco, e ele vem, isso, que bonitinho. Foi o senhor que falou para mim que o seu filho faleceu? Foi, né? O filho dele, gente, eu acho que não existe pior dor do que um pai ter que enterrar um filho. Não existe pior dor. Só que tem um porém. Nós vamos ver semana passada. Não perca as cenas do próximo capítulo. Essa novela você pode assistir semana que vem. Semana passada, vai. Só Jesus foi semana passada, né? Semana que vem. Mas veja bem. Pense que você vai encontrar todas essas pessoas no céu. Porque lá é nosso lugar. Se existe destino, o nosso destino é o céu. Amém? Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: seu lugar é o céu. Junto de Jesus. O lugar é o céu, irmão. Amém? Amém? E aí que eu quero entrar com você. O pecado mortal fere completamente a nossa comunhão com Deus. Portanto, se nós morremos em pecado mortal, nós corremos o risco sério de não ir para o céu. E aí você pergunta, o que é pecado mortal? Primeiro, para ser pecado mortal tem que ter matéria grave. E aí você fala, o que é matéria grave? 10 mandamentos é a matéria grave. Precisa ter o entendimento, você saber que é errado, e o consentimento, você fazer sabendo que é errado. Isso é pecado mortal. Se você morrer hoje em pecado mortal, você não vai no céu. Aí você fala assim para mim, mas Lilian, eu tenho uma pessoa que se suicidou, como já aconteceu em outros lugares. Essa pessoa perdeu a salvação. Pergunto para você, quem julga? Deus. É Deus. Então quando a pessoa morre,
ali é a misericórdia de Deus. Então nós não sabemos o que acontece ali. Eu não posso chegar para uma pessoa e tirar a esperança dela dizendo: olha, tal pessoa se suicidou, ela perdeu a salvação. Porque entre a morte e o encontro com Deus são segundos, que não dá para contar no relógio, porque Deus, né, é Deus. Então, Deus é misericordioso, Deus sabe o que faz, e Deus sabe se naquele momento a pessoa se arrependeu. Então quem sou eu para julgar? Mas eu preciso entender por quê, para eu não correr o risco de ser que nem outras pessoas, tá numa vida errada, sabe que é errado e fica falando: ah, mas Deus ama. Gente, Deus ama, mas Deus é justo. E se você tiver uma vida de pecado, você vai sofrer e toda a sua família vai sofrer, porque o pecado traz consequências, e consequências amargas para a nossa vida. Vou terminar dizendo para você o seguinte: diz assim, o pecado. E aí você começa a perceber como a nossa humanidade está desse jeito. Porque diz assim: olha o que acontece com o pecado quando a pessoa está em pecado grave. Primeiro, acarreta a perda da caridade. O que é a perda da caridade? O amor. Eu não tenho amor pelas pessoas, eu me torno gelo. O que Jesus disse? O que o Senhor disse aqui para nós na profecia, na visualização? Nós nos tornamos gelados. Eu vejo o sofrimento do outro, é como se nada tivesse acontecendo. Eu me torno gelado para com Deus. Eu olho para Deus, eu não consigo sentir a presença de Deus. Por quê? Porque está lá o pecado congelando meu coração, né? A privação da graça santificante. Gente, o Espírito Santo é Deus. Só que tem um porém. Ele só vai agir se você permitir. Porque Deus ainda assim, Deus vai no seu livre-arbítrio, Ele respeita, Ele tem poder de mudar a sua vida, mas se você falar: Senhor, eu não quero, Ele sabe que Ele pode mudar, mas Ele vai aceitar você. E também, você só consegue recuperar quando você está em pecado mortal. Você só consegue recuperar se você se arrepender de coração e buscar a confissão. Olha como isso é sério. Santo Agostinho vai dizer assim: quando nós buscamos a confissão, é a mesma coisa que nós tirarmos Jesus da cruz. Olha que coisa linda. Quando nós buscamos a confissão, é a mesma coisa que nós tirarmos Jesus da cruz. Portanto, quando eu estou em pecado, é a mesma coisa que eu pregasse Jesus na cruz novamente. Amém? E para encerrar, porque eu sei que nós estamos no horário, nós estamos falando do pecado, mas eu queria entrar rápido numa coisa que é para ajudar você e a mim. Lembra que nós falamos que quando foi fechada a porta do paraíso, quem que Deus coloca na porta do paraíso com uma espada? 2 querubins. Sim ou não? Sim. Apocalipse capítulo 12, você não precisa abrir do 7 ao 9, vai dizer o seguinte: houve uma grande batalha no céu, Miguel com seus arcanjos precipitaram a antiga serpente. Onde a serpente apareceu? No paraíso. Vocês sabem por que houve essa batalha no céu? Sim ou não? O diabo, vocês sabem que antes dele se tornar um anjo mau ou um demônio, ele era um anjo de luz. Era um anjo que adorava a Deus e que servia a Deus. Só que ele se revolta contra o plano de Deus. Uma vez que o anjo se revolta, pense, os anjos, eles estão numa hierarquia acima de nós. Quando o anjo toma uma decisão, ele não tem como voltar atrás, porque ele tem claramente aquilo que ele quer. Quando ele se revoltou, foi uma vez só. Quando o diabo se revolta contra Deus, ele vai fazer a cabeça dos outros anjos que serviam com ele. E aí entra quem? São Miguel. Por isso Miguel é quem? Como Deus. Por quê? Porque ele vai defender, ele entra em defesa de Deus. Vocês estão entendendo? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque muitos de nós, meus irmãos, deixamos a ajuda dos nossos anjos e arcanjos. Uma vez que o catecismo vai dizer que foi o diabo que enfiou na cabeça da mulher, que induziu a mulher a pecar, e a mulher levou o homem a pecar, então eu preciso da ajuda dos anjos. Você sabia que quando você nasceu, você teve um anjo da guarda que vai cuidar de você até a hora da sua morte? Você sabia disso? E tem muito anjo da guarda abandonado por aí.
Outra coisa, você tem um santo de devoção, sim ou não? Sim. Quem que é seu santo de devoção? O nosso é o Padre Pio. Você sabia que quando o seu santo de devoção, por exemplo, meu Padre Pio, quando ele vai para Deus, o anjo dele fica assim, ó, sem serviço. Você sabia que você pode pedir a intercessão, a intervenção do anjo do seu santo para te ajudar? Sim ou não? Sim. Sabia nada. Então vamos aprender a pedir a ajuda dos anjos para nos ajudar a lutar contra o pecado. Amém? Segura na mão de quem está do seu lado e diz assim: Espírito Santo, nessa noite, eu peço a sua ajuda para me iluminar, para que o meu coração, para que a minha mente se recorde dos pecados que eu preciso me libertar. E enquanto o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, matéria grave, como eu falei, é um dos 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos diz assim: não matarás. E às vezes você pensa assim: puxa, aquela vida, mas eu não tirei a vida de ninguém. Se você é uma pessoa que você falou mal de alguém, espalhou uma mentira, e essa pessoa se afastou da igreja por causa da sua língua, você matou essa pessoa, então você está em pecado grave. Peça para que o Espírito Santo ilumine você, que você não seja mais enganado, porque o pai da mentira é o diabo e você é filho de Deus, da verdade. Olha lá, ela chama. Nós queremos assim nesse momento deixar até aberto para vocês depois do grupo, se às vezes surgiu alguma dúvida da semana passada ou dessa, que você possa nos procurar para tirar as dúvidas, porque na verdade o momento de oração já ocorreu, mas se surgiu dúvidas, você pode nos procurar. E vamos pedir agora que o Espírito Santo nos ilumine a nossa mente para que a gente rompa e deixe de ser escravo.